É importante lembrar que o contrato de trabalho, quando é de prazo determinado, ele também pode ser chamado de extinção de contrato de trabalho a termo. Por que eu posso chamar de extinção de contrato a termo? Porque o contrato determinado tem o termo inicial e tem o termo final. Então, o contrato determinado também pode ser chamado de contrato a termo. Se a gente não para e olha para isso, sabe o que acontece? Tem hora que a lei chama de determinado e tem hora que a lei chama de a termo. Se você não sabe que são expressões sinônimas, tem hora que você pode virar e falar assim, gente, será que é outra coisa? O que é isso? Que contrato é esse? É a mesma coisa. Então, olha só, vamos fazer juntos uma análise. Isso aqui já caiu... Ai, que legal. Isso aqui já caiu na primeira fase mais de uma vez. E, como eu disse a vocês, o índice de erro muito grande. Ju, eu já passei da primeira fase. Eu falei, eu sei. E o que cai na primeira pode cair na segunda. E o que cai na segunda pode cair na primeira, porque a matéria é a mesma. É só a forma de transformar na pergunta se vai ser objetiva ou não, mas pode cair também. Então, olha só. O contrato de trabalho é de prazo determinado, ele está chegando ao fim, combinado? Aí aparece uma situação na hora da nossa prova e a gente quer saber se tem aviso prévio ou se não tem aviso prévio. Então, a questão é o seguinte, será que vai ter aviso prévio ou não vai ter aviso prévio, já que o contrato é de prazo determinado? Me diz o que você logo tem vontade de responder. Que não. Ai, meu Deus, escutei um sim. Então, olha só. Vamos pensar assim, ó. A gente faz um contrato e combina que esse contrato vai durar 2 anos. Vamos imaginar. Quando chegar o término dos 2 anos, eu tenho que te avisar que vai acabar? Não, estou falando nesse sentido. Então, assim, voltando para a pergunta, quando você fala assim, quando o contrato é de prazo determinado, será que tem aviso prévio? A vontade que a gente tem é falar que não. Por que não, no sentido? Ué, você já não sabia que o contrato ia terminar? Eu tenho que te avisar? Como se fosse assim. É uma morte natural do contrato. Só que quando a gente vai para essa resposta, a gente está pensando no contrato terminando exatamente no dia que estava marcado. Então, eu vou separar assim, ó. O contrato está terminando. Aí, vou botar assim, ó. Esse contrato está chegando ao fim. Fim do contrato de trabalho, mas no seu termo final. Lembra qual é a nossa pergunta? O contrato é de prazo determinado. O contrato determinado também é chamado de contrato a termo. Será que tem aviso prévio ou não tem aviso prévio? Eu separei assim, o contrato está chegando ao fim no dia que estava marcado, no termo final. Então, qual é a resposta que a gente viu? Não há aviso prévio. Por que não tem aviso prévio? Ué, porque se o contrato é de prazo determinado, está acabando no dia que estava marcado, ninguém precisa se avisar que está acabando. Todo mundo já sabia, era a data que estava combinada para o contrato chegar ao fim. Essa é a parte mais fácil. Aonde que a gente tem que tomar cuidado? Se por acaso o contrato chegar ao fim antes do que estava marcado. Então, olha só, vou botar assim, ó. Fim do contrato de trabalho antes do termo final. Aí o contrato de trabalho está chegando ao fim antes do termo final, antes do que estava marcado. Então, vamos lá. Aí volta a pergunta, que a pergunta é sempre a mesma. Tem aviso prévio ou não tem aviso prévio? Eu vou falar assim, depende. Tem que olhar. Depende do quê, Ju? Então, vamos lá. Eu tenho que olhar o seguinte, quem terminou o contrato? Então, eu vou pensar assim, primeiramente, iniciativa de quem? Eu vou separar, porque quem terminou antes pode ter sido o empregado, quem terminou antes pode ter sido o empregador. Alguém tomou a iniciativa de romper antes. Aí, vou botar assim, iniciativa foi pelo empregador. Quando o empregador toma a iniciativa de romper antes, quem vai entrar em cena é o artigo 479 da CLT. O que o 479 vai dizer?
Se o empregador rompeu antes, a pergunta é, tem aviso prévio ou não tem aviso prévio? Aí eu vou botar assim, ó. Em regra, não. Em regra, não tem aviso prévio. Mas continua comigo. Não tem aviso prévio, mas quem rompe antes não sai ileso, não. Eu só respondi que não tem aviso prévio. Porque, ao invés do aviso prévio, cabe outra coisa. Na verdade, cabe uma indenização. Então, não tem aviso prévio, pois caberá uma indenização. Qual é o montante desta indenização? Metade do período que faltava. Ou seja, o contrato não é de prazo determinado? Ele não está acabando antes do que estava marcado? Eu não posso olhar para quanto tempo ainda faltava para completar o contrato? O contrato terminou antes do que estava marcado. Aí eu olho para quanto tempo faltava para completar o contrato. O empregador rompeu antes, vai ter que pagar o quê? O equivalente a metade desse período. Posso dar um exemplo? O contrato determinado estava marcado para durar 2 anos. Vou botar um exemplo fácil. Quando deu 1 ano de contrato, o empregador rompeu antes do que estava marcado. Se estava combinado para 2 anos, quando fez 1, rompeu antes, eu não olho para quanto tempo faltava, e faltava mais 1 ano. Metade de 1 ano, 6 meses. Isso é só um exemplo, combinado? Porque se eu olhasse para quanto tempo estava faltando, estivessem faltando 8 meses, metade de 8, 4. Então, qual é o montante da indenização? Metade do período que faltava. Segura aí, então. Aí, o que pode acontecer? De repente, quem terminou antes não foi o empregador. Quem terminou antes foi o empregado. Foi o empregado que chegou para o seu empregador e falou, empregador, não vou mais continuar com o nosso contrato determinado. Quem vai entrar em cena vai ser o artigo 480 agora, na sequência, o 480 que vai entrar em cena. Lembra que a gente está sempre partindo daquela pergunta, o contrato determinado está chegando ao fim e a gente quer saber se vai ter ou não vai ter aviso prévio. Só que agora, quem tomou a iniciativa de romper o contrato determinado antes do fim? O empregado. Voltando, então, tem aviso prévio ou não tem aviso prévio? Em regra, não. Então, a resposta até aqui está igual. Em regra, também não há que se falar em aviso prévio. Mas, da mesma forma, não tem aviso prévio, mas também, se o empregado romper antes, não sai ileso. Não tem aviso prévio, mas o empregado vai ter que indenizar o empregador dos prejuízos que deste fato lhe resultarem. É o que está escrito no artigo. Então, diz assim, empregado, se você romper antes, você não precisa dar aviso prévio, em regra, mas você vai ter que indenizar o seu empregador dos prejuízos que deste fato lhe resultarem. Vê se você não concorda comigo. O prejuízo pode ser pequenininho, não pode? Mas não pode ter um prejuízo gigante. Eu nunca sei prejuízo, qual é o tamanho do prejuízo, vou ter que olhar na hora. Então, o que o legislador trouxe? Empregado, você indeniza o empregador dos prejuízos. Mas o que sai do seu bolso para o bolso do seu empregador nunca vai poder ser maior do que o seu empregador lhe pagaria se ele tivesse rompido o quê? O contrato. O que isso significa? Quando é o empregador que rompe o contrato, o montante da indenização é sempre metade do período que faltava. Quando o empregado é que rompe antes, metade do período que faltava é o limite o quê? Máximo. Por que o limite máximo?
Porque se o prejuízo for menor do que metade do que o período que faltava, basta ele indenizar o quê? O prejuízo. Então, e se o prejuízo for muito maior do que o equivalente a metade do período que faltava? O máximo é metade do período que faltava. Então, aqui existe um limite. Qual é o limite para essa indenização? É o limite que está aqui, ó. O limite é metade do período que faltava. Qual é a diferença de um para o outro? É que no primeiro caso é sempre metade do período que faltava. E no segundo, metade do período que faltava é o máximo deste valor que vai ser pago. Como eu disse a vocês, o que eles pensaram? Se o prejuízo for menor do que metade do período que faltava, basta o empregado pagar esse valor que é menor. Mas se o prejuízo for altíssimo, tem um limite. Ele sabe que é o quê? O máximo que sai do bolso dele é metade do período que faltava. Tá. Eu não falei que eram 3 artigos? Antes de eu ler com você os 3 e a gente marcar para a gente fechar essa ideia, uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade de Direito, vê se você não vai concordar comigo, é que o contrato faz lei entre as partes. Não é uma das primeiras coisas que a gente logo aprende? Então, olha só. Se o contrato faz lei entre as partes, isso aqui é o que está na lei. Mas nós temos um contrato determinado. Quando nós pactuamos o nosso contrato determinado, eu virei para você e falei assim, o que você acha da gente colocar uma cláusula no nosso contrato? E aí a gente bota uma cláusula aqui, ó, dizendo assim, se eu quiser terminar o contrato, eu te aviso. Se você quiser terminar o contrato, você me avisa. Você topa colocar essa cláusula? Ah, eu topo, é bom. Tudo bem, pode ser, eu concordo. Aí o nosso contrato é determinado e a gente colocou o quê? A cláusula. Ó, eu sei que o nosso contrato é determinado, mas a gente topou, vamos botar aqui. Quem quiser terminar antes, avisa para o outro. O que é isso? Aviso prévio, não é? Aviso prévio não tem essa ideia? Aquele que quiser terminar o contrato, avisa para o outro que o contrato vai terminar. Então, o que acontece? Quando a gente estiver diante de uma situação como essa, e pode perfeitamente aparecer parte de peça processual, pode ser uma questão, isso aqui é o que está na lei. Só que a lei diz, se vocês pactuarem diferente, eu respeito o que vocês pactuarem. Só que pactuar diferente tem que ter o quê no contrato? Uma cláusula. Então, você tem que ter os olhos treinados para olhar o que está escrito. O que, então, nós vamos procurar sempre que isso aparecer? A gente vai ler o que foi apresentado para a gente na prova. E tu já sabe logo o que você vai procurar. Se no contrato tem a cláusula ou não tem a cláusula. Porque se narrar no contrato que não tem cláusula, não tendo cláusula, a gente vai usar o que está escrito o quê? Na lei. Mas se narrar que as partes colocaram no contrato entre elas uma cláusula dizendo que quem for romper antes vai ter que avisar para outra. Então, vale o que foi combinado entre as partes, e isso quer dizer aquele contrato vai ter aviso prévio. Então, eu vou instrumentalizar isso que a gente conversou. Isso aqui que a gente conversou é a regra. Aí eu vou botar assim, ó. Salvo se no contrato de trabalho houver uma cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. Eu estou usando o que está na lei, tá? Mas assim como isso daqui é meio chato de ler na lei e entender isso, eu só peguei o que está na lei e daqui a pouco eu vou ler com vocês. O nome que eles deram para a cláusula, cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. O que é direito recíproco? Nosso, o contrato não é nosso? A gente vai botar uma cláusula
que é o direito recíproco de rescisão na cláusula? Se eu quiser terminar, eu te aviso. Se você quiser terminar, você me avisa. Tudo bem para você? Ok, vamos botar a cláusula no contrato. A partir do momento que a gente olha para a situação e narra que tem esta cláusula, o que as partes combinaram? Que no contrato delas vai ter aviso prévio. Então, qual é a consequência se tiver essa cláusula? Tendo a cláusula, este contrato passa a ter sim o quê? Aviso prévio. Por que tem aviso prévio? Porque eu vou respeitar a vontade das partes. E a partir do momento que tem o aviso prévio, eu já falei isso para vocês e vou falar várias vezes. Eu já não falei que o aviso prévio é intrometido, que quando ele chega, ele acaba se intrometendo com todo mundo? Já falei isso para vocês. Ele não fica quieto no canto dele. E a partir do momento que colocar o aviso prévio na história, o que vai acontecer? Quando eu olhar as parcelas que são devidas do fim desse contrato, a partir do momento que colocar o aviso prévio na história, o contrato é determinado, mas passam a ser devidas as parcelas como se aquele contrato fosse de prazo indeterminado. Então, as parcelas decorrentes do fim do contrato passam a ser as parcelas como se fosse da extinção de um contrato de trabalho de prazo indeterminado. Porque a partir do momento que o aviso prévio entra em cena, ele acaba acarretando uma série de direitos, e aí quando você olha, as parcelas decorrentes passam a ser como se fosse um contrato de prazo indeterminado. Isso não pode ser objeto da nossa prova?